Ei, estudante, eu vou te mostrar hoje um exercício para você fazer e não esquecer aquilo que você estudou. Essa atividade é baseada numa premissa que está aqui nesse livro do Daniel Willingham. Seguinte, aqui é professor Thiago Benedetti, professor de aprendizagem, e aqui eu vou utilizar esse livro como uma premissa para te mostrar um exercício que eu vi recentemente num vídeo do Justin Sung, que comentou sobre o que a gente vai chamar aqui de lista crescente. E eu vou te mostrar o que é a lista crescente e explicar por que ela funciona para você pensar em formas talvez diferentes de aplicar essa mesma premissa em exercícios variados. Lembra que quando você conhece o processo, você pode transformar o processo. Então é o seguinte, ó, aqui no livro do Daniel Willingham, Por que os alunos não gostam da escola, é um livro sobre neurociência e aprendizagem, ele tem aqui na página 64 uma frase que ficou famosa, que diz assim: a memória é o resíduo do pensamento. Tá aqui. O que significa isso? Quando a gente fala em aprendizagem, a gente fala de aprender e armazenar o que aprendeu. Ou seja, a aprendizagem tem relação com a memória. E quando a gente desenha isso, né, digamos assim, se eu quiser representar isso, eu posso representar a aprendizagem acontecendo como algo mais ou menos assim, ó. Imagina que esse aqui é você estudando e aprendendo alguma coisa. Quando você estuda e aprende alguma coisa, a gente pode visualizar a aprendizagem como sendo algo mais ou menos assim. Imagina que dentro da tua cabeça você já tenha esses pontinhos. O que são esses pontinhos aqui? Esses pontinhos representam o seu conhecimento. E digamos que esses pontinhos que estão aqui de preto, ligados entre si, eles representam o seu conhecimento na forma que a gente vai chamar aqui de esquema mental. Então, digamos que isso aqui é um conhecimento prévio, é alguma coisa que você já sabe. Como que a aprendizagem acontece? A aprendizagem acontece quando você pega uma nova informação, digamos que de uma aula nova, de um estudo novo que você vai fazer, e aí você pega essa nova informação, e essa nova informação ela faz sentido dentro dela mesma. Ou seja, você consegue dar sentido e algum significado para um novo conteúdo que você está estudando. Só que para você de fato aprender alguma coisa, você precisa conectar essa nova informação aos esquemas mentais prévios que você já possuía antes, certo? Então a aprendizagem, ela acontece assim. E depois que ela acontece, você pode armazenar essa aprendizagem, consolidando ela, que significa ligar esses tracinhos. Então imagina que o tracejado representa aqui uma aprendizagem ainda fragilizada, que não vai durar tanto tempo. Agora, quando eu crio aqui essa linhazinha, eu estou dizendo que essa aprendizagem vai perdurar. Então, qualquer coisa nova que você aprende e torna ela persistente na sua memória, se você faz o que a gente chama de consolidação. E essa consolidação, esse armazenamento, tem a ver com o quê? Com o seu pensamento. Então, o que significa dizer que a memória é o resíduo do pensamento? Significa dizer que você vai guardar na sua memória, significa que você vai transformar em esquema mental de aprendizagem uma informação sobre a qual você pensou, especificamente sobre o significado dela. E pensar sobre o significado de uma informação, muitas vezes, na prática, significa o quê? Significa pensar sobre a definição, as delimitações e principalmente sobre as relações que essas informações têm com algum outro elemento, com alguma outra informação. Então, um jeito de pensar sobre o significado das coisas, qual é? É você pegar uma nova informação e pensar sobre como ela se relaciona com aquilo que você já sabe. E é daí que vem esse exercício da lista crescente, que eu vou te mostrar aqui. Funciona basicamente assim, ó. Imagina que você estudou aí um novo conteúdo. Depois que você estudou esse novo conteúdo, digamos que você foi para a aula, você estudou, você fez leitura, digamos que você já fez alguma anotação, resolveu questões, digamos que você já passou por todos os processos e esse novo conteúdo, ele já está ali fazendo sentido para você, você já tem uma base legal. Mas você não quer esquecer dele, você quer que ele seja realmente fixado na tua memória. Então,
você pode fazer a lista crescente. Tá? Repara que esse exercício, ele não serve assim para um primeiro contato, né? Assim, quando você começa a ver alguma coisa. Isso é para quando você terminou de estudar um assunto, ok? Então, o que é a lista crescente? Você vai fazer uma lista de perguntas, onde você vai fazer, por exemplo, entre 3 a 5 perguntas. Então, digamos que eu vou fazer pergunta 1, 2, 3, 4 e 5. O que eu vou perguntar na minha lista? Eu vou perguntar o que é isso ou aquilo. Eu vou fazer perguntas sobre conceitos e ideias que são óbvios daquele conteúdo. Então, digamos que eu tive aqui uma aula sobre evolução. Eu vou perguntar o que é evolução, o que é seleção natural, alguma coisa assim. Então, eu vou fazer uma pergunta sobre o conceito A, sobre o conceito B, sobre o conceito C, D e E, digamos, certo? Você pode fazer mais, né? Dependendo do conteúdo e da complexidade dele, você pode perguntar mais coisas, né? Aqui, digamos que 5 é uma base. Você vai perguntar, então, sobre as coisas óbvias daquele conteúdo. Isso é o quê? Isso é uma lista de perguntas fáceis que vão evidenciar, de repente, um outro detalhe daquele esquema mental que você quer preservar, que você quer fixar. Mas repara, a memória é o resíduo do pensamento. Como que eu vou pensar sobre isso? Eu vou fazer agora uma lista, continuando essa mesma premissa, com outras 5 perguntas, por exemplo. Eu vou fazer perguntas 6, 7, 8, 9 e 10. E o que eu vou fazer aqui? Nessa sequência, nessas próximas 5 perguntas, eu já começo a pensar. Como é que eu vou pensar? Eu vou pensar relacionando esses termos das primeiras 5 perguntas. Então, eu posso perguntar, por exemplo, qual é a relação de A e B? Repara, o pensamento envolve isso, né? Quando eu faço essa relação, quando eu relaciono ideias e informações. Então, eu posso perguntar, por exemplo, qual é a relação desse elemento com esse elemento? Qual é a diferença desse elemento para esse elemento? De que forma esse elemento se conecta com esse outro aqui? E assim vai. Eu posso fazer perguntas relacionando aqueles elementos da primeira parte da lista. Então, fazendo essas perguntas aqui, a gente está fazendo o quê? A gente está forçando o nosso cérebro a pensar. Porque aí eu estou buscando uma relação, eu não estou simplesmente perguntando, o que é evolução, o que é adaptação, o que é seleção natural. Eu estou relacionando as coisas. Deixa eu te dar até um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui é um exercício que eu fiz nesse sentido. Digamos que eu estudei evolução. E aí, como é que eu faço para trabalhar isso aqui? Deixa eu ampliar para você. Imagina que eu acabei de estudar evolução. Aí eu quero saber, então, quero fazer minha lista crescente, né? Se eu acabei de estudar evolução, quais são as perguntas óbvias? As 5 primeiras. O que é evolução? O que é adaptação? O que é seleção natural? O que é espécie? E o que é pressão seletiva? Digamos que essas aqui, então, são as minhas perguntas. Do conceito A, o conceito B, o conceito C, o conceito D e o conceito E. Ou seja, são as perguntas fáceis da minha lista, certo? As perguntas simples. A pergunta 6, 7, 8, 9 e 10, elas podem ser perguntas mais difíceis, que vão fazer o quê? Uma relação entre as coisas. Então, na minha lista, o que eu perguntei aqui? Ó? Qual a relação entre evolução, que eu já tinha colocado aqui, né? E adaptação, que é o conceito B. Então, será que existe uma relação? Se eu estudei o assunto e entendi, compreendi alguma coisa, eu consigo ver que pode ter uma relação nessa pergunta. Aí depois, qual a relação entre adaptação e meio ambiente? Repare que meio ambiente não apareceu aqui na minha lista inicial. Então, uma coisa legal também da lista crescente, qual é? É que você pode relacionar as perguntas 6, 7, 8, 9, 10, ou seja, a tua segunda linha de perguntas, com alguma coisa da primeira lista ou alguma coisa externa, com algum outro conceito sobre esse conteúdo. Porque aí eu estou fazendo o quê? Eu estou buscando relações. E buscar relações me faz pensar. Pensar me faz guardar as coisas na memória. Pensar me faz aprender. Então, a lista crescente é isso. É quando você pega e faz uma lista de perguntas simples e objetivas. E, na sequência, você faz uma lista de perguntas um pouco mais difícil, um pouco mais exigente, onde você está relacionando termos. Para daí, finalmente, chegar na terceira linha, que é o quê?
Eu vou pegar ali, por exemplo, as perguntas. Deixa eu colocar aqui para você ver. As perguntas 11, 12, 13, 14 e 15. Essa terceira linha é mais difícil ainda e ela finalmente vai amarrar o conteúdo novo com os conhecimentos prévios. O que tem nessa terceira linha de perguntas? Aqui você vai basicamente fazer o quê? Você vai pegar os termos que você colocou lá na primeira lista de perguntas, qualquer um deles ou alguns deles, e vai relacionar com algum conhecimento prévio. Então, digamos que aqui, no meu exemplo que eu estava mostrando, eu fiz o quê? Vamos imaginar que evolução é um conteúdo de biologia do ensino médio que eu estudei depois de já ter estudado ecologia, depois de já ter estudado alguma coisa sobre célula, sobre bioquímica. Então, o que eu fiz aqui na minha segunda lista? Eu simplesmente relacionei termos entre si sobre evolução. Então, repara, aqui eu coloquei, por exemplo, assim, né? Deixa eu só listar para você. Qual a relação entre evolução e adaptação? São termos aqui da primeira lista. Qual a relação entre adaptação e meio ambiente? Meio ambiente, nesse caso, não está na lista, mas tem a ver com evolução. Qual a relação entre pressão seletiva e seleção natural? Então, pressão seletiva está aqui, seleção natural está ali. Qual a relação entre evolução e espécie? Então, está aqui e ali. E qual a relação entre espécie e ancestral comum? Ancestral comum é um termo que não está na minha lista, mas faz parte do tema evolução. Agora, qual a diferença dessa para a terceira linha de perguntas? Repara, aqui eu coloquei assim, qual seria a relação entre, vamos botar aqui, ó, evolução e adaptação, que são termos sobre evolução, e ecossistema. O que é ecossistema? Ecossistema já é um termo que vem lá de outra aula, lá de outro conteúdo sobre ecologia. Então, dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou relacionando esse conteúdo de evolução, que é o conteúdo novo, que é o meu alvo, e eu estou relacionando ele com conteúdos prévios. E isso força mais ainda meu pensamento. Tá? Então, na terceira linha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui seleção natural, que tem a ver com evolução, e DNA, que já é outro conteúdo. Aí na pergunta 13, seleção natural e fluxo energético, que tem a ver com outro conteúdo, lá de trás. Pressão seletiva e nicho ecológico, que também tem a ver com outro conteúdo, lá da ecologia. E eu posso relacionar espécie, ancestral comum, com o contexto do DNA, que eu já tinha perguntado aqui. Então, repara, dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou relacionando, né, em todas essas perguntas aqui, dessa terceira linha de trabalho, eu estou relacionando quem? No fim das contas, o conteúdo novo com o conteúdo prévio. Então, todas essas perguntas, eu vou fazer isso. Eu vou pegar algum novo conteúdo, alguma nova informação que eu estou trabalhando e vou relacionar com algum conteúdo prévio que veio de assuntos que eu já estudei lá atrás. Por que eu faço isso? Porque, de novo, a premissa da nossa aprendizagem parte disso, né? Quando a gente fala de aprender uma coisa nova, o que significa aprender uma coisa nova mesmo? É você conectar essa coisa nova nos esquemas mentais que você já possui. Dessa forma, a gente diz que a aprendizagem, ela é o quê? Ela é uma aprendizagem significativa. E quando eu faço esse exercício aqui e amarro bem todo o conhecimento novo nesses conhecimentos prévios, além de tornar a aprendizagem mais significativa, eu estou o quê? Eu estou aprofundando. Então, aprofundar significa isso. Significa você pegar, por exemplo, um conteúdo novo e conectar ele com diversos outros conteúdos que você já possuía, que você já havia memorizado, que você já havia consolidado. Então, fazer isso é extremamente importante para a tua aprendizagem. Quando você aprende um conteúdo novo, para ele fazer sentido, você precisa usar o que você já sabia para dar sentido para ele, para dar estrutura, para dar significado. E aí o que acontece então com essa lista aqui? Ao fazer a lista crescente, você força isso, né? Então, esse exercício
Em essência, significa o quê? Que você vai fazer aqui uma lista. Vamos só resumir aqui o negócio. Você vai fazer uma lista. Nessa lista, você vai fazer, por exemplo, perguntas de 1 até 5, né? Fazendo o quê? Fazendo perguntas sobre o novo conteúdo. Simplesmente, né? O que é isso, o que é aquilo. Aí depois você faz uma lista de mais 5 perguntas que vai fazer o quê? Que vai criar uma relação entre esses conteúdos, entre essas ideias. Então, na primeira lista, eu vou perguntar, por exemplo, o que é isso, o que é isso, o que é isso, o que é isso e o que é isso. Na segunda linha de perguntas, o que eu faço? Eu pergunto qual é a relação disso com isso, ou então qual é a diferença desse para esse, e por aí vai. Então, eu misturo as coisas, isso me força a pensar. Mas a grande coisa é que no final vem a parte mais difícil e exigente, e justamente por isso mais eficiente, que é fazer o quê? Que é fazer essa conexão do conteúdo novo com o conteúdo prévio. E é aqui que você amarra aquilo que você aprendeu. E é por causa disso que você não vai mais esquecer aquilo que você estudou. Então, o que você pode fazer aqui nesse caso? Você pode basicamente fazer a lista, e simplesmente fazer a lista por si só já vai forçar você a pensar, né? Então, imaginar, né, essas perguntas, pensar sobre cada uma delas, principalmente essas primeiras aqui, isso aqui vai evidenciar o quê? Se você entendeu qual é a essência do conteúdo, então você está pensando sobre ele. E aí, depois que você entendeu qual é a essência do conteúdo, você vai pensar sobre qual é a relação entre eles. Esse esforço por si só já te ajuda a aprender. E na sequência, fazer essa relação com o conteúdo prévio te ajuda de novo. E você faz o quê? Faz a lista e responde hoje, depois de ter estudado e revisado esse conteúdo. O que você faz na sequência? Pega essa lista aqui e guarda. Essa lista que você fez, com essas 15 perguntas ou mais, você vai guardar como o quê? Como um recurso de revisão. E aí, daqui uma semana, mais ou menos, no próximo final de semana, você pode fazer o quê? Você pode pegar essa lista, olhar para todas as perguntas e mentalmente tentar responder de uma por uma. E aí, o que você pode fazer como hábito de estudo? Nos teus finais de semana, pega todas as listas crescentes que você fez, e você pode fazer isso para todos os conteúdos, ou pelo menos para aqueles que são mais importantes para você. Pega todas as listas e, como parte do seu processo de revisão prática, você utiliza a prática de recuperar informações. Ou seja, você pega a lista número 1 que você fez, aí tenta trabalhar ela, tenta responder de novo as perguntas. Pega a lista número 2, tenta responder. Pega a lista número 3, tenta responder. E aí você faz isso, por exemplo, com as listas de biologia que você tem. Podem ser todas, ou faz assim. Chegou no sábado, domingo, pega ali pelo menos as últimas 3 listas que você fez. Porque olha o que acontece. Digamos que você estudou lá o conteúdo número 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de biologia. Digamos que lá, quando você estudou o conteúdo número 1, você só fez a lista. Beleza, nada aconteceu. Quando você vai estudar o conteúdo número 2, você já tem ali uma revisão para fazer da lista 1. Aí você olha para ela de novo. Quando você estuda o conteúdo número 3, pela primeira vez, você vai lá e revisa a lista 2 e a lista 1. Quando você estuda pela primeira vez o conteúdo 4, você revisa a lista 3, a 2 e a 1. Aí olha o que está acontecendo. Eu estou voltando várias vezes e revisando várias vezes, né, o mesmo conteúdo através de uma lista que me faz pensar. Lembra que aqui o objetivo não é simplesmente você decorar perguntas e respostas, mas é voltar a pensar sobre aquele assunto. E por isso que essas perguntas aqui, 11, 12, 13, 14 e 15, ou no caso as últimas, né, que relacionam o conteúdo novo com o conteúdo antigo, é tão impactante. Porque isso aqui vai te fazer pensar todas as vezes, certo? E na sequência você segue fazendo esse processo. Quando eu vou estudar o conteúdo 5, eu posso revisar, por exemplo, o 4, o 3 e o 2. E como eu já vi 3 vezes o 1, eu já não preciso mais olhar para cá. Aí na sequência eu vou estudar o conteúdo 6. O que eu faço? Eu reviso o 5, o 4 e o 3. Como eu já vi esses aqui 3 vezes, eu já vou cortando, entende? Então fazendo isso, fazendo uso da lista crescente,
eu tenho certeza que você vai pensar muito sobre o assunto e isso vai gerar em você o resíduo, né, que é a memória, que é a aprendizagem, tá bom? Então, essa aqui é uma sugestão para você. O nome dessa estratégia que você pode usar aqui, a gente vai chamar de lista crescente. E se você quiser dar uma olhada nessas perguntas que eu fiz aqui como exemplo, eu vou deixar elas descritas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero que isso aqui te ajude e te recomendo fazer essa experiência hoje mesmo, o mais rápido possível, para você sentir o impacto que isso aqui vai ter na sua aprendizagem. Com isso, eu tenho certeza que os seus esquemas de aprendizagem vão se fortalecer e a sua aprendizagem vai se tornar mais significativa e muito mais profunda.